Livro de Jonas, capítulo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amatias, com a ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amém? Deus me deu um tema. Pois tema aqui, o amor e a misericórdia de Deus pelas almas perdidas. Porque o propósito central do Evangelho, do centro do Evangelho, é a salvação de almas. Amém? Quando Deus me deu essa palavra aqui, eu estava na segunda-feira, como eu estava falando, e eu cheguei em casa às 10 horas da noite e fui orar para agradecer, que eu ando com a agenda e anoto agora todos os nomes. E eu fui orar pelos nomes, para as pessoas que faz umas 2 semanas que nós estamos lá na comunidade falando de Jesus. E devido à opressão e devido aos confrontos diários, a vontade, muitas vezes, é de não voltar. É permanecer da forma que está. Porque quando você vai para o confronto, quando você vai levar a palavra, você automaticamente você é bombardeado também. Porque quando você vai para a seara, é lá que ficam os demônios. Demônios esses que prende pessoas no vício, em costumes, em religião, porque Jesus não é religião, Jesus é palavra de salvação. E as pessoas estão presas. E muitas dessas pessoas, elas têm um desejo de sair. Elas querem mudar de vida. Elas querem mudar a situação que elas estão vivendo. Mas muitos não têm força para isso. Não tem. É por isso que nós temos que estar lá todos os dias, falando, pregando. Porque vai chegar um momento que as correntes quebrarão, romperão, e a palavra vai alcançar essas pessoas. E Deus me deu essa palavra assim, fala assim para mim: não saia de lá, permaneça lá, fica lá. Porque as pessoas, elas ouvem a palavra, oram, se preparam, mas não vai para o campo. Quando você lê no livro de Mateus capítulo 10, fala sobre a seara. Ali o pregador fala assim: olha, que a seara é grande, mas falta trabalhador. E ele fala assim: olha, orai o Senhor da seara que envie trabalhador. Porque a necessidade, Jefferson, é imensa. E esse trabalho do corpo a corpo, ir evangelizar e ir para o confronto, ninguém quer. As pessoas hoje buscam conforto, privilégios, e ficar da forma que está, entendeu? Ela quer ser abençoada, ela quer o carro dela, quer a casa dela, e etc. Não quer se envolver. E Deus deu uma palavra a Jonas. E quando você vai ler a biografia de Jonas, Jonas era um profeta conhecido. Jonas é do tempo de Jeroboão II. Quando você lê em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, ali uma profecia que Jonas fala para o rei Jeroboão que o seu reinado prosperaria. E essa profecia cumpriu. O rei Jeroboão II prosperou. A história diz que ele ficou 42 anos no poder. Prosperou. Mas quando veio a prosperidade, a história diz que Israel caiu na idolatria e caiu num desleixo espiritual. O povo parou de buscar Deus, parou de clamar, de prestar culto a Deus. Porque benção demais vira maldição para alguns irmãos. Porque quando as pessoas chegam destruídas, com a vida sem direção, sem um propósito, Deus restaura a vida dela, Deus dá aquilo que ela necessita, até mais. Mas tem pessoas que ela não sabe
administrar aquilo que Deus dá, e ela acaba cedendo e desviando. Essa história aqui de Jonas e do rei Jeroboão foi isso. Jonas, um cara popular, um profeta popular, e um rei rico. Só que os dois perderam a direção. Porque quando você vai ler a história dos assírios, porque a cidade de Nínive, a capital, era a da Síria, é Nínive. A história diz que era 120 mil pessoas, ou 150 mil pessoas havia nessa cidade. E a história diz que esse povo era cruel. Quando ele ia para a guerra, Miguel, a história diz que quando ele ganhava as guerras, eles estrupavam as mulheres. Mulher grávida, ele esfolava, ele abria a mulher no meio, grávida, tirava os fetos. Ele pegava as pessoas, ele se pendurava, eles crucificavam as pessoas, cortava a cabeça, eles eram cruel, era muito ruim, muito. E quando você lê o texto, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem ao profeta: vai à cidade de Nínive, prega contra ela, fala que eu tenho contra eles, e que a maldade dele tem chegado à minha presença. Nós estamos vivendo num século 21, onde a maldade está em todo lugar, aonde o ser humano perdeu princípios. Eu sou do tempo que eu dava benção para os meus pais, benção pai, benção vô, benção avó. E hoje não há mais respeito entre nós. Não há respeito dentro de casa. Não há mais comunhão dentro de casa. Hoje a desconfiança está em todos os lugares, ninguém confia mais em ninguém. As pessoas vivem assustadas devido aos crimes e devido à violência. A Bíblia diz, se Sodoma e Gomorra tivesse alguém que pregasse igual a mensagem tem sido ministrada no nosso país, Fernando, Sodoma e Gomorra tinha se convertido. Tinha. Mas o profeta não queria ir para Nínive, porque ele sabia, se ele fosse, Deus, que é misericordioso, ia perdoar o povo. E ele não queria isso. Ele queria que Deus matasse o povo. Ele queria que Deus destruísse o povo. Assim é o ser humano. Nós temos sentimento de vingança. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando alguém fala mal de nós, quando alguém ferrou com um de nós, o nosso desejo é que essa pessoa pague. O nosso desejo é que essa pessoa caia na mesma situação. Esse desejo de vingança, que essas pessoas se ferrem. E quando as pessoas se ferram, aí eu falo assim, meu Deus, né? Deus colocou a mão, que morra. Esse sentimento que nós temos. Nós não queremos perdoar, mas o sentimento é de vingança. Por quê? Porque aquela pessoa nos ofendeu, aquela pessoa nos maltratou. E sempre nós queremos pagar na mesma moeda. E se nós pensamos dessa forma, nós somos pior do que essas pessoas. Romano falou em Romanos capítulo 12, que lá em 12, 19, que a vingança pertence ao Deus. A única pessoa que pode vingar por você, se ele quiser, é Deus. Mas a Bíblia diz que você tem que amar, suportar. Jonas não, queria que Deus matasse, destruísse. Jonas, ele profetizou lá em Zebulon, em Gate, conhecido. E ele já estava se achando que era o único que poderia fazer. Por isso que a Bíblia diz que ele pega agora o navio em direção ao Póstase, porque ele não queria ir. Ele queria fugir da presença do Senhor. O problema é que a gente vive fugindo de responsabilidade que o Senhor Jesus nos deu. A gente não quer se envolver com Deus. Quando nós queremos se envolver com Deus, é quando nós estamos falidos. É quando o lar está falido. É quando eu
necessito algo de Deus, que quero algo de Deus, eu quero me envolver com Ele, porque eu sei, se eu buscar, Ele me dá. Mas o dia a dia, quando as coisas aparentemente estão boa, como as coisas aparentemente estão andando, que está tranquilo, eu esqueço de princípio. Eu saio da presença dEle e ando segundo aquilo que eu acho e ando segundo o meu coração. Mas Jeremias falou em Jeremias 17, versículo 9, que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Ele é mentiroso, perverso. Eu não tenho que seguir o meu coração, os meus desejos. Não. Eu tenho que consultar o Senhor, porque Deus, Ele vê amanhã. Deus vê o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Por isso que eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Por isso que eu tenho que andar segundo a sua palavra. Quanto mais eu estiver longe de Deus, quanto mais eu viver, sabe, pegando carona, eu vou me frustrar. Aqui tem pessoas frustradas no seu ministério, no seu relacionamento, em tudo. Porque nós colocamos em primeiro lugar as nossas vidas, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. E quando eu coloco essas coisas em primeiro lugar, dá tudo errado. Porque Deus tem que ser o primeiro plano. Deus é primícia. Jó não queria obedecer, porque na sua concepção, aquele povo não era digno. Aquele povo deveria morrer. Deveria morrer. Sentimento, porque os assírios eram inimigo mortal de Israel. Eles sempre estavam em guerra, um matando o outro. Mas Deus queria perdoar aquele povo. Fala para o teu irmão, Deus escolheu te amar. Abra essa boca, pelo amor de Deus, socorro. Fala para ela aí, filho. Deus escolheu te amar. Fala para você assim, olha, Jesus te ama. Fala com ele, não entendeu não. Se ele entender, você já está chorando, dando glória a Deus, aleluia. Fala para ele assim, ó, você está de pé, está respirando, porque Ele te ama. Ele escolheu te amar. Havia 150 mil ou 120 mil pessoas que Deus queria salvar, que Ele queria libertar. Você só tem a noção da situação que está acontecendo quando você sai. Por isso que a palavra grega, tá? É eclésia, chamada para fora. Igreja tem que sair. Que quando você sai, quando você vai visitar alguém, quando você estende a mão para alguém, quando você vai na casa de uma amiga que está com depressão, ou que o outro desviou, ou porque o outro está enfermo, você vai sentir a situação e a necessidade que a igreja está passando, de pessoas que queiram se envolver, que vá, porque o evangelho não fica em 4 paredes. Não há. Outra vez o Espírito Santo arde no teu coração e fala assim, vai na casa da Joana. Mas nós estamos desarmados. Por que desarmados? Porque Paulo falou em Efésios capítulo 6, 10, que nós temos que se armar. Nós temos que se preparar. Está pronto. Nós temos que estar pronto para a guerra. Mas que a gente olha e observa, é uma igreja fraca, é uma igreja morta, uma igreja sem objetivo espiritual, é uma igreja que não tem um foco definido.
Porque o foco da igreja é mudana, tá? Se preocupa em fazer faculdade, óbvio que tem que fazer faculdade. Se preocupa em projetos pessoais, na sua casa, entendeu? Em tantas coisas, mas ela não se preocupa com a tua vida espiritual. Porque se a tua vida espiritual não estiver legal, você vai ficar no meio do caminho. E as pessoas sofrem porque estão longe dele. Precisamos se armar. Pastor, como eu posso me armar? Primeira coisa, meditar na palavra, dia e noite. Segunda coisa, tá? Orar. Terceira coisa, se policiar. Porque não adianta orar, não adianta eu ler a palavra e eu não me puxar, não me vigiar. Eu tenho que estar preparado, pronto. Porque sempre você vai deparar com pessoas que estão na mão de Satanás, pessoas querendo se matar, pessoas que tomam 12, 13 comprimidos por dia, pessoas com depressiva, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não têm paz. E Deus escolheu você para esse momento. Você, a mim. E tem hora que a gente cuida de alguém, e você vai, a pessoa dá trabalho, e tem hora que você não quer ir mais lá, não vou mais porque ela não quer. É aí que nós temos que permanecer lá. Jonas não queria. Por que ele não queria? Porque ele achava que essa nação não mereceria a salvação. Ele fugia em direção oposta da presença do Senhor, deixou aquilo que Deus entregou para fazer, e ninguém foge do Senhor. No Salmo 139, do 7 ao 9, a Bíblia diz assim, Davi declarou: Senhor, se eu for lá no céu, o Senhor está. Se eu descer às profundezas do mar, o Senhor está. Se eu for na profundeza do inferno, o Senhor ali está. Não tem como fugir da presença do Senhor. Pastor, cumpra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O diabo fica colocando o sentimento de culpa em você, que você não é capaz, que não tem mais jeito. Ele coloca vergonha em você. Você não pode, você é um pecador, você é uma pecadora, não tem mais jeito para você. É tudo mentira dele. Ele é um mentiroso. Jesus veio para aqueles que querem. Por isso você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus chamou você e a mim, Fernando, aquele que se dispôs a vir, a querer. Deus vai fazer você de um profeta, de uma profetisa. Sabe o que Deus precisa hoje? De homens, de mulheres espirituais, de caráter, que prega a verdade, fala a verdade, e não fica passando mão na cabeça de ninguém, não. Fala a verdade! Porque as pessoas estão acostumadas com esse evangelho aí, do tucutuco, o evangelho do globo para dançar. O bom, a igreja, é que tem o globo de ouro, né? O globo. Caba não, mundão. Caba não, mundão. As pessoas ficam atrás de movimento. As pessoas não querem vir, dobrar o joelho, fazer pitinha no joelho, largar o motel, largar a maconha, a cocaína, largar a cachaça, largar a prostituição e viver uma vida de santidade. Não quer, não. Isso é careta. Eu estou no lugar onde não pode tomar um pouquinho, não incomoda não. As pessoas querem isso. Deus queria transformar. Oh, glória. Está vendo aí? O aleluia mais sincero que eu já ouvi. Glória a Deus. Salmo 118, versículo 18. Olha o que o salmista disse aqui. Aleluia. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. O Senhor me castigou com severidade,
mas me entregou à morte. Você sabe que nos aflige? Você sabe que nos maltrata? Você sabe que nos rebenta? Você sabe que nos joga no chão e nos humilha? Que nos envergonha? Sabe o que é? É o pecado. O pecado nos humilha, o pecado nos destrói, nos leva a viver uma vida desgraçada. Isso que o pecado faz. Mas quando eu estou disposto a largar, quando estou disposto a voltar para a casa do Pai, você sabe que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 15, 18, na hora que o menino, ele caiu em si, olhou para o céu e disse assim: Deus, peguei contra o meu pai, peguei contra tudo, perdoa-me. Ele caiu em si porque ele tinha errado, e ele reconheceu o seu erro, e ele se mandou para a casa do pai. Inteligente é quem reconhece e corre para a casa do pai. Sempre Deus vai estar com o braço aberto esperando por você. Sempre. Na hora que o menino chegou, o pai avistou ele, saiu ao encontro dele, abraçou, beijou o filho, falou assim: hoje vai ter festa, porque o meu filho estava morto, estava perdido, ele voltou. A alegria de Deus é quando alguém que está nas trevas, na mão do diabo, volta. Aí a festa do céu. Lucas falou: quando alguém se converte, acerta Jesus, a festa no céu. A festa do céu. Charles Spurgeon, um grande pregador do século XVI, ele disse assim, e disse que Deus nunca permite que os seus filhos sejam bem-sucedidos no pecar, bem-sucedido com o pecado. Eu tenho que ser bem-sucedido na justiça, me esforçar para falar o que Jesus está fazendo por mim e para minha família. Falar. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo fala assim: pregue o evangelho tempo e fora de tempo. Só que para eu viver isso, eu tenho que ter coragem. E tenho que renunciar àquilo o que está à minha volta. Quando Jonas, ele fugiu, ele desce para o porto, chega em Jope, sobe em cima do navio. Ele desobedeceu a palavra, ele subiu no navio, e ele fez de conta que estava tudo legal. Rebelde. Fala para o teu irmão assim: rebelde sofre. Ele não ouve assim, fala: rebelde sofre. E principalmente se for ungido, né? Se for escolhido. Meu Deus do céu, já desviei uma vez. Eu vou contar o que eu passei desviado. Desviado só sofre. Ele entrou dentro do navio. E Deus, você está aí? Calma aí que eu vou resolver. Ele mandou uma tempestade. As ondas começaram a crescer, começou a invadir o barco, e a Bíblia diz que cada um começou a clamar os seus deuses. E pula daqui, e sopra vento, sopra. Quando cada vez mais que você resistir a Deus, a tempestade, ela vai aumentar. Cada vez que você resiste àquilo que Deus já designou para você fazer, aí que vai soprar o negócio. Por isso que Deus falou assim para mim: não saia da comunidade, senão o vento. Eu falei para a pastora: misericórdia, de lá eu não saio, eu vou fazer uma cabaninha. Eu já estou formando um exército mesmo. Está lá o Fernando,
o Júnior, socorro, vamos fazer um exército poderoso, vamos invadir, falar que Jesus salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, amém? Aquilo que não é nada, Ele levanta, faz tudo. Aquilo que é pequeno, Ele frustra os grandes, porque Deus é assim. Deus busca pessoas que têm um desejo ardente de falar de Jesus, de pregar a palavra dele, que não se esconde atrás de uma Bíblia, mas prega a Bíblia, viva a Bíblia, amém? Porque o teu desejo é que as pessoas que te ouvem, que sejam alcançadas da mesma forma que você foi alcançado, porque outra hora nós estávamos nas trevas, outra hora você estava com depressão, você estava em um bar, estava no espiritismo, você estava com a vida toda embrulhada, entendeu? A tua vida era um embrólio, a tua vida era um inferno, você não tinha paz, e alguém chegou lá falando desse evangelho, desse Deus que cura e que liberta, amém? Você abriu a porta, ele entrou, profetizou, e aquilo que estava lá prendendo, amarrando a tua vida, Deus mandou para o inferno. É esse desejo ardente que você tem que ter, porque quando você tiver esse desejo ardente, a sua família, o teu vizinho, o teu bairro, aonde você era escrava, agora você é luz e vai alcançar essas pessoas perdidas. Desejo. Jonas fugiu para um barco, rebelde, covarde. Pior coisa é você saber fazer e não querer fazer. Tiago falou em 4,17: se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Venha, Efraim, vamos fazer. A gente não faz para homem, nós fazemos para Deus. Eu estava em casa hoje lendo e falou: Jesus, porque o Leandro me chamou antes? Aleluia, porque ele não veio antes falar para mim. Glória a Deus. Eu estava com ele ontem. Não, eu senti o capacete na minha cabeça, sério. Eu falei até para ele, sério, eu vi o capacete na minha cabeça. Entendeu? Não vinha, só vinha coisa de Deus, só vinha negócio de Deus, só de palavra. Eu sentia mesmo, eu falei até para ele, falei para ele, Leandro, eu estou sentindo o trem aqui, rapaz, que não passa nada, entendeu? O negócio, sabe, na minha cabeça, o capacete da salvação, aleluia. Você só vai entender e compreender o que eu estou falando quando você vier e começar a vir e ir e fazer, aleluia. E você vai ver pessoas chorar, pessoas ser libertadas automaticamente pelas garras do diabo. Deus vai quebrar no meio e você vai ver o que Deus vai fazer. Desejo de fazer, de querer, aleluia. No livro de Efésios capítulo 6, Paulo, ele expressa assim: obedecer-lhes não é apenas para agradá-lo enquanto ele os observa, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vou repetir para você: obedecer-lhe não é apenas para agradá-lo quando ele te observa, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você não tem que fazer porque alguém está te observando. Porque quando você faz isso, você está fazendo para homens. Mas fazer de coração, se dedicar, se desgastar, se lançar, se cansar, chorar pelas almas, chorar pela tua família, chorar pela situação miserável que o seu vizinho vive e que a sua rua está vivendo. Quando você passar a chorar
pela situação miserável que teu irmão está enfrentando, porque por aquela vida que você não conhece, quando você passar a chorar, você vai entender o coração de Deus, você vai entender o que é evangelho, e porque Deus te chamou e colocou você de pé. Eu tive experiência essa semana tremenda, de ver, entender e compreender que nós não somos nada, e nós dependemos dele todos os dias, e para você ficar de pé, de frente mesmo, você tem que vir para a guerra. Não tem como se omitir, porque aqueles que se omitem, aqueles que querem ficar de oba-oba, aqueles que querem ficar de para lá para cá, é um crente vazio, oco. Ele nunca vai ter uma experiência na vida dele. Deus nos dá um privilégio, que nós estamos num país livre, aonde nós temos a liberdade de falar quem é Jesus, o que Jesus pode fazer, e não fazemos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Paulo falando aqui, olha o que a Bíblia diz. Romanos 2,4. Ou será que você despreza a riqueza, a sua bondade, a tolerância e a paciência, não conhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Era isso que João não estava entendendo. Jesus escolheu nos amar. Quem era você? Quem era eu? Aonde nós estávamos, o que nós estávamos fazendo, mas Ele escolheu a mim e a você. E Jesus não quer que eu e você morra nesse pecado, porque se eu morrer nesse pecado, eu vou para o inferno. Jesus quer você com Ele. Naquele dia, da borda do Cordeiro, nós vamos sentar com Ele, e a Bíblia diz, é Ele que vai servir a você e a mim. Então, em nome de Jesus, manda essa carne velha para o inferno. Hoje estava com a Sofia lá, aí coloquei na televisão, e fui passando, falei, que porcaria, que lixo, não dá nem vontade, né? Aí já desliguei o trem, aí já meti uma mensagem, glória a Deus, aleluia, porque é lixo, tá? Nós estamos acostumados a comer lixo. Amém? É o lixo da fofoca, é o lixo do disse-me-disse, é o lixo, você viu ele, como é que ele está? Essa porcaria, a gente fica dando vida a essas coisas, e tá? E as pessoas se alimentam dessa porcaria. Se alimente da palavra, coma a palavra, se esforce na palavra. Pá, e Deus, todo dia Deus vai falar com você, Deus vai se revelar a você, Deus vai ter prazer de ir na tua casa todos os dias, e todos os dias Ele vai ter revelação nova para você. Aleluia. A tua mente vai estar cheia, tá? Aí você vai ficar doidão para Jesus. Oxê, doidão. Vai ficar, ó, meu Deus, ô glória. Aí vai viajar no negócio. Meu Deus, é? Jesus, oxente, cheio a tampa. Na hora que você buscar mesmo, na hora que você sair, levantar do joelho, você vai estar assim, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória, cheio da presença dele, buscando, amém? E quando você sair, você vai começar a ver o campo, igual a Bíblia diz em João capítulo 4:34, não 4:35, não falais vós, 34, não falais vós que ainda não é tempo da colheita. Olha a situação, o campo está branquinho. Você sabe o que Jesus falou ainda assim? Olha, a minha comida, a minha bebida, aleluia, fazer a vontade daquele que me enviou. Quando o teu desejo não for 100% em Deus, você vai ver fruto
frustrado, vai viver assombrado e com medo do amanhã. Tem que ter 100% em Deus, 100% em Deus. Não tem crise financeira, não tem retaliação, não tem ameaça. Você vai passar, olha ali, tem um bombardeio, deixa o bombardeio vir, aleluia. Agora entendo Daniel sabia, se orasse morreria, mas assim, eu morro, não tem problema, não estava nem aí o velhinho, porque ele sabia para onde iria, e sabia quem estava com ele. Quando você tem a certeza que é com você, aleluia, que ele te chamou, e ele vai te honrar, nada, ninguém vai parar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Você só vai viver esse evangelho se você quiser. Seja valente. Não aceite essa situação que você está vivendo. O diabo quer que você viva desse jeito, sem incomodar. Ele quer que você venha, sente aqui, ouve a palavra, vá para casa e vive essa vida de lixo, de conversinha e de grupinho que fala de grupinho, esperando alguém cair e apontar, esperando uma situação de um. Que evangelho é esse? Jesus nos chamou para nós matarmos, Jesus chamou para nós salvarmos as pessoas. Jonas, ele não queria ir porque ele sabia que Deus ia salvar. Ele, rapaz, olha, ele se rebelou contra Deus. Rapaz, eu tenho um monte de crente corajoso aí, viu? Gente, como tem crente corajoso. Esse dia eu encontrei um, eu estava lá com o Leandro, encontrei um. Eu falei assim para ele, você já voltou, você está na cela? Tô. Pense na sua, o cara perdeu tudo. Rebelde, perdeu tudo. Foi ostracizado, passou vergonha. Foi envergonhado lá. Voltou, está aí. Está só o sangue do corpo, só está a capa. Nem a capa está, que a capa está melhor. Rebelde. Não durou um ano. Não. Jova no gogó. Agora você vai começar. Que não adianta eu atropelar as coisas. Eu tenho que fazer o que Deus mandou fazer. Aprenda isso. A responsabilidade da igreja é pastor. Pastor, Deus, acabou, não é sua. Enquanto você não entender isso, no dia que você for pastor e tiver a congregação, é problema seu. Porque tem hora que a gente quer fazer aquilo que não é devido. Né? Porque eu vou repetir, só entende que é pastor quem é pastor. Só entende que pastor passa quem exerce. Você nunca vai me entender a forma que eu conduzo. Vai. Jonas se socou dentro do navio. Aonde você está? Aonde e para onde você está fugindo? Aí. Porque as pessoas pensam que é evangelho. Esse aqui, ó. Acho que é esse aqui, evangelho. Que ministério é esse aqui, ó. Púlpito. Você está enganado. Evangelho lá fora. Não é cantar. Não é cantar aqui, não é pregar aqui. Não é fazer as coisas lá fora. Eu tenho que gerar frutos. Jonas não queria. A Bíblia diz que ele foi para o barco e dormiu. Ele estava tão tranquilo que a Bíblia diz que ele roncava, cara. Roncava. Um pregador inglês do século 17, olha o que ele disse, ó. Jeremy Taylor.
Ele disse: Deus ameaça fazer coisas terríveis se não estivermos contentes. E ele faria. Obviamente, está contente com a vontade de Deus. O pregador falou aqui que sempre Deus dá forcinha para aquele que não quer, né? Porque quando eu endureço, fala para o teu irmão assim: pior coisa é endurecer o seu coração para Deus. pior besteira. Eu já fiz isso, viu? É que não dá tempo de falar para vocês. Já endureci e me lasquei. Pior coisa. Porque a disciplina vem. Você sabia que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que Deus, ele disciplina, ele castiga, ele corrige. Deus, ele castiga e corrige. Por que ele faz isso? Por nosso bem. Deus mandou a tempestade para corrigir e castigar Jonas. Mandou a tempestade para castigar. Para castigar. A Bíblia diz que ele estava dormindo. Porque as pessoas vivem assim. As pessoas vivem como que já tivesse salva. Elas vivem como elas estivessem cumprindo a palavra. Por quê? Porque está batendo cartão na igreja, né? Ela faz assim: Pai do Senhor. Ela devolve o dízimo. Às vezes não devolve, sei lá. Então, na consciência dela, ela está cumprindo a palavra. Porque tem aquele ritual, né? Na quarta-feira tem culto, na quinta tem célula, tem JML, né? Vou lá, pá, e assim vai. E as pessoas condizem, tá? E achando que está tudo bem, que está tudo corretamente. Eu quero desafiar você, todos os dias, você sentar um pouquinho, parar e você colocar na balança a sua vida. De que forma você tem conduzido a sua vida e que forma você está fazendo. Para um pouquinho. Começa a anotar de manhã. Faz um diário de manhã. Acordou, fez o quê? Fez o quê? O dia inteiro. Começa a observar. Começa a ver o que você está fazendo, o que você tem plantado. Será que eu estou praticando? Eu estou fazendo a vontade do Senhor? É dessa forma que nós temos que ver. A Bíblia diz que ele está no fundo do poço dormindo. E a tempestade estava engolindo o barco. E todo mundo desesperado. E a Bíblia diz que ele lançou sorte entre eles. E na hora que observou, estava lá Jonas roncando. E falou: meu Deus, eu não estou morrendo, esse cara está dormindo. Acordaram ele. Falou assim: clama o teu Deus, porventura o seu Deus pode te ouvir. E ele falou assim: olha, tudo que está acontecendo, o culpado sou eu. Quem é você? Que Deus você serve? Eu sirvo o Deus que fez o céu e a terra seca. Me joga no mar. E tudo vai parar. Pegaram e jogaram no mar. Na mesma hora a tempestade parou, as ondas cessou. E a baleia veio e engoliu Jonas. A baleia veio e engoliu Jonas. Por que eu tenho que deixar ficar pior? Aqui. Por que eu tenho que deixar as coisas ficar ruim? Eu começo bem, as coisas se organizam, as coisas estão andando, aí eu volto para trás. Eu volto para a bebida, eu volto para o frevo, eu volto para a borracha, eu volto. Por que eu tenho que parar? Está tudo certo.
Esse é o nosso problema. O problema é bênção. Bênção demais, o crente desvia. Crente não tem... Olha, crente já... Observe uma coisa. Crente não pode ter muita coisa. Ele desvia. Hã? Tem que estar ali mesmo. Né? Dedinho para pagar suas contas, suas coisinhas. Porque se tiver demais, ele dá banda. Eu conheci vários e muito aqui. Aí, a Bíblia diz que na boca do peixe ele lembrou de Deus. Ó. Na boca do peixe ele lembrou. Quantas vezes estava lá, aquela coisa, eu falei, Deus me perdoa. Se não acontecer, eu vou ser fiel a Senhor. Aí, Deus me livrava. Aí eu estava de novo lá, ó, tucu. Aí caía de novo, ai, se Deus me livrar, nunca mais eu vou fazer. Aí eu saía do buraco e estava lá, tucu. Aí chegou uma hora que o tucu e o negócio não funcionou não. Aí já vai, agora você vai ficar uns dias aí. E eu fiquei uns dias, não tinha onde morar, Fernando. Em São Paulo. Não tinha onde morar. Não tinha onde comer. Aqui para mim, rebelde sofre. Desviei. Fui parar no gueto. Um barraco. Pior que aquele lá que nós vimos lá. Que lá tinha umas amigas nossas, desse tamanho, ratazana, ó, o tamanho da bichinha. Um dia, o outro acordou, você está puxando minha orelha, que orelha, rapaz? Não, que a gente acordou, está lá o tamanho da nada. Comendo a orelha do Cláudio. Ele, eu descia lá, aí o cara falou assim, porque onde era o gueto lá, a favela lá, havia um corvo que passava no meio. Aí uma amiga minha, como você consegue comer lá? Aquele cheiro, eu falei, que cheiro? Estava tão acostumado com o ambiente que não via nem cheiro. Queria matar a minha fome. Era onde tinha comida, ué. Ei, Guilherme, descia lá, enchia o bucho. Orava pelo povo, ganhava as almas, levava para a igreja. Sabe por quê? Porque eu não queria obedecer. Porque quando você não quer obedecer, quando você não quer andar em princípio, você sofre. E se tiver filho, é pior ainda. A Bíblia diz que Deus ouviu, ele fez um monte de promessas, porque já é 9h30, vai dar tempo. Ele fez um monte de promessas. Não, eu só quero. Sai. Ele foi jogado na areia. O grande pregador, o grande orador, Jonas, conhecido em Zebulon, conhecido em Samaria. Olha a situação que chegou o profeta atual da época, o cara da época. Olha a situação que ele se deixou chegar. Era só para obedecer a Deus. Mas as pessoas preferem ir para a lama, preferem sofrer, preferem se arrebentar do que obedecer. Preferem viver uma vida miserável do que obedecer. Pessoal, ele tinha 3 dias para pregar. Sabe o que é mais tremendo? Aqui para mim. Sabe o que é tremendo? Jonas levou 3 dias para pregar. Para uma cidade de 120 mil ou 150 mil habitantes. 3 dias. Jesus pregou 3 anos e meio. Os judeus não aceitaram. Os judeus mataram. Porque Jonas é um tipo de Jesus. 3 dias. Jonas saiu pela cidade. Deus manda dizer: se vocês não se converter a Ele e deixar sua maldade, Deus destruirá, Deus vai matar, vai acabar com essa cidade. Saiu pregando, pessoal. O rei, a rainha, os príncipes, a população inteira, até os animais, fizeram jejum de arrependimento, se arrependeram, entendeu?
ouviram a palavra do Senhor. Jesus pregou 3 anos e meio. Os judeus não aceitaram Jesus, mataram Jesus. Você está entendendo? A nossa nação tem tido oportunidade todos os dias, mas a nossa nação não quer Deus, não quer Jesus, quer carro, quer mansão, quer iate, quer conforto. Eu não quero ir para o gueto, eu não quero ir para a comunidade. Não, o evangelho não é daqui para cá, senta aqui, glória a Deus. Eu vou ter minha festinha, o meu churrasquinho, o meu vinhozinho, o meu tucutuco. Tem que ter alguma coisa diferente, porque aí, se não tiver, não dá não. 3 dias. 3 dias. Uma nação de 150 mil se converteu. O avivamento foi tão grande, Leandro, que a história diz que foi 1 século e meio. 150 anos de avivamento. Lê a história. 150 anos de avivamento. 3 dias que o profeta pregou. Que ele não queria pregar. E todo dia eu ouço na rádio. Eu vou na igreja. Eu vou em célula, eu vou no JML, MDA, sei lá das contas, eu estou ouvindo a minha vida, a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eu não quero mudança, eu não quero renunciar, eu não quero largar o mundo, eu não quero largar isso que me separa de Deus, é o mundo. Dá glória, pelo amor de Deus. Se não puder dar uma glória, dá aí glória que funciona. Se põe em pé. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. 150 anos de avivamento. Já pensou? 150 anos de avivamento. Deus não precisa de muito, Fernando. Não. Deus precisa de alguém que queira. Jonas estava sozinho. Jonas estava sozinho. Deus não precisa de muito. Amém.